Vamos dar sequência agora aqui ao próximo expositor, que é o Dr. Hugo Nigro Mazzilli. Hugo, eu nem precisaria ler aqui o currículo, né? Bastaria dizer, esse é o Dr. Hugo, todo mundo já conhece. Mas, seguindo o script aqui que me foi imposto, né? Vou fazer aqui a leitura. O Hugo Nigro Mazzilli é procurador de justiça aposentado do Ministério Público de São Paulo, professor emérito da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, professor de Direito e consultor jurídico. Diplomado pela Université de Nancy, com Diplôme Supérieur d'Études Françaises, no terceiro grau. Membro do Conselho Superior do Ministério Público, no biênio de 1994-95, integrou o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de São Paulo, em 1994. Foi membro da Comissão de Concurso do Ministério Público, a carreira do Ministério Público de São Paulo, em 1992, e da Comissão de Concurso de Ingresso à carreira inicial do Ministério Público do Rio de Janeiro, nos anos de 99 e 2000. Integrou o Conselho Deliberativo Redacional da revista Justiça, publicação oficial do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos anos de 96 a 2002. Foi membro da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, entre 1999 e 2006. Recebeu o Colar do Mérito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a maior honraria da instituição, comenda que lhe conferiu a condição de membro honorário do Ministério Público daquele Estado, em dezembro de 2000. Doutor Hugo, é uma grande honra, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Por favor, o senhor está com a palavra. Em primeiro lugar, quero deixar minha homenagem ao diretor da escola, Dr. Paulo Sérgio Oliveira e Costa, que com esta comemoração enaltece o grande significado que a Lei da Ação Civil Pública teve, não só para o Ministério Público, como para toda a coletividade. A minha homenagem também ao Dr. Mário Luiz Sarrubo, digno Procurador-Geral de Justiça, augurando-lhe uma excelente gestão à frente do nosso Ministério Público Paulista. Ao Dr. Paulo Penteado, presidente da nossa querida Associação Paulista do Ministério Público, que um dia eu tive a honra também de presidir. Ao Dr. José Carlos Cossenzo, secretário do Conselho Superior do Ministério Público. Quero ainda deixar registradas minhas homenagens aos demais participantes deste evento, todos eles extremamente ligados ou à criação da própria Lei da Ação Civil Pública ou à sua atual aplicação. Em especial, aos doutores Antônio Augusto Melo de Camargo Ferraz, Edis Milaré e Nelson Neri Júnior, que foram os autores do anteprojeto do qual se originou diretamente a Lei da Ação Civil Pública. Também ao professor Kazuo Watanabe, que ao lado da saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, do professor Cândido Rangel Dinamarco, um ex-promotor de justiça de São Paulo, e do professor Valdemar Maris de Oliveira Júnior, também precocemente falecido, que foram autores do primeiro anteprojeto de tutela coletiva do direito brasileiro. A doutora Maria Cristina de Oliveira, Barreira de Oliveira, e ao doutor Tiago Sintazarif, que trabalham hoje no seu dia a dia com a tutela coletiva. Ela na Procuradoria Especializada, ele no Conselho Superior do Ministério Público, revendo os arquivamentos de inquérito civil. Ao culto, Dr. Wallace Paiva Martins Júnior, subprocurador-geral de Justiça, professor universitário e uma das inteligências mais fulgurantes do Ministério Público moderno. Ao Dr. Mário Malaquias, coordenador do CAU Cível, ao Dr. Zenan Lotufo Tercios, douto assessor da Escola Paulista, a Escola Superior do Ministério Público, e aos demais colegas e amigos de tantos e tantos anos, promotores, promotoras. Comemorar o aniversário da Lei da Ação Civil Pública é muito significativo, especialmente para o Ministério Público. Por quê? Porque esta lei revolucionou a atuação do Ministério Público brasileiro. Até 1985, a ação civil pública tinha outro conceito, doutrinário e prático. O que era ação civil pública até 1985? Era qualquer ação movida pelo Ministério Público na área civil, como uma ação de nulidade de casamento, uma ação de anulação de atos simulados. As coisas mudaram. Como que mudaram? Além dos antecedentes bem lembrados,
pelo Dr. Antônio Augusto Camargo Ferraz e Edson Milaré, aqui em São Paulo, especialmente, mas também temos que lembrar a importância da doutrina estrangeira. Mauro Capelletti, um jurista italiano, na década de 1970, começou a falar da importância de haver uma defesa coletiva para o interesse de grupos. Porque essa defesa coletiva tinha peculiaridades. A defesa individual era inviável. Ele dizia isso, Mauro Capelletti dizia isso na década de 1970 na Europa. Mas não foi só na Europa, ele foi convidado a vir ao Brasil. O Ministério Público do Rio Grande do Sul convidou, na década de 80, Mauro Capelletti. E ele veio aqui, repetiu as suas ideias avançadas para a época de defesa de grupos por meio de uma ação coletiva. Aqui no Brasil, especialmente na Universidade de São Paulo, 4 professores da USP, a professora Ada Pellegrini Grinover, o professor Cândido Dinamarco, o professor Kazuo Watanabe, o professor Valdemar Maris de Oliveira Júnior, resolveram preparar um projeto sobre a tutela coletiva. E eles efetivamente fizeram um projeto em 1983, dispondo sobre a defesa de interesses difusos, especialmente aqueles ligados ao meio ambiente e ao patrimônio cultural. Esse projeto dava legitimação ao Ministério Público, entre outros legitimados, mas esse projeto, apresentado à Câmara por um deputado paulista, Flávio Bierrenbach, esse projeto estava se tramitando lentamente. Os senhores têm que lembrar que nós estávamos na ditadura, era uma época em que os projetos do Legislativo não tinham tramitação eficiente, os projetos que tinham verdadeira tramitação eram os do Executivo, e esse projeto, eu posso afiançar aos senhores, provavelmente seria mais uma das muitas leis que dão atribuições ao Ministério Público, mas não davam instrumentos diretos para o Ministério Público se preparar para agir. Foi nesse momento que 3 promotores de justiça do Estado de São Paulo, Antônio Augusto Melo de Camargo Ferraz, Edson Milaré e Nelson Nery Júnior, resolveram ir além. Aquele projeto dos 4 professores da Universidade de São Paulo era muito bom, mas podia ser melhor. Melhor como? Se ampliasse o seu objeto. Não só para a defesa do meio ambiente, não só para a defesa do chamado patrimônio cultural, que são aqueles bens e valores artísticos, estéticos, turísticos, paisagísticos, mas também outros interesses difusos e coletivos. O meio ambiente, o consumidor e uma norma genérica que abrangesse outras tutelas coletivas. Mas, mais ainda, esses promotores fortaleceram a ação do Ministério Público, criminalizando condutas que negassem informação ao Ministério Público nas suas investigações e, principalmente, criando o inquérito civil. Um inquérito civil poderoso, no qual o Ministério Público colheria diretamente provas para se preparar para agir, o que é muito natural. É como um advogado. O advogado colhe elementos para agir antes de propor a sua ação. O Ministério Público não podia viver como fazia na área penal, dependendo de uma outra instituição, colher elementos preparatórios para ele se preparar para agir. Não, foi feita uma nova proposta. E esta proposta foi encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça, Dr. Paulo Salvador Frontini, ao presidente da Associação Paulista do Ministério Público, Luiz Antônio Fleury Filho, e eles se entusiasmaram e levaram o anteprojeto, o novo anteprojeto, para o ministro da Justiça da época. O ministro da Justiça da época, Abi Akel, gostou do projeto, como lembrou o nosso querido amigo Edson Milaré. Mas eu aqui vou fazer um comentário. Eu acredito que ele gostou, porque ele não entendeu muito o alcance do anteprojeto. O anteprojeto era muito melhor para a sociedade do que para o governo. E ele mandou o projeto para o Congresso, até porque, naquele tempo, fim de ditadura, o governo militar já bastante desgastado, não tinha grande
apoio popular, nem receptividade no Congresso, e aquele projeto era bom para a imagem do governo. E o projeto dos promotores tramitou muito mais celeremente do que o projeto dos deputados, ficou pronto em meses para sanção. Naquele momento, o governo acordou. Já não eram mais os militares, já era o governo de José Sarney. Mas ele acordou porque a imprensa noticiou que o projeto estava pronto e houve um trabalho muito grande para que o projeto fosse inteiramente vetado. Por quê? Uma parte porque havia problemas políticos, até questões de mal-estar de alguns setores jurídicos que não concordavam com a preeminência do Ministério Público naquela investigação, naquela atuação em defesa coletiva. Mas o ponto principal, me parece, é que aquele projeto instrumentalizava a sociedade e o Ministério Público para agir contra danos coletivos. E entre os causadores de danos coletivos está o governo, com muitas medidas que causam danos ambientais, danos a consumidores, danos a contribuintes, e houve uma tentativa de veto integral ao projeto. Naquele momento em que o projeto estava na mesa do presidente da República para sanção ou veto, se não me falha a memória, Nelson Nery Júnior estava na Alemanha. O Edis Milaré, o Antônio Augusto e eu nos reunimos na casa do Edis Milaré e nós preparamos um ofício que seria encaminhado pelo presidente da CONAMP, Luiz Antônio Fleury Filho, ao ministro da Justiça, ao novo ministro da Justiça, sustentando a importância da sanção total ao projeto, para que aquele projeto não se perdesse e se transformasse numa lei de grande importância social. Esse texto foi encaminhado e, finalmente, o presidente da República sancionou a Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, apenas com um veto. Esse veto se manifestou em vários artigos, mas era um veto só. Era contra a norma de extensão que permitiria a defesa de outros interesses difusos. Ou seja, que se defendesse o meio ambiente por ação civil pública, o governo concordou. Que se defendesse o consumidor por ação civil pública, o governo concordou. Que se defendesse o patrimônio cultural, que são bens e valores históricos, artísticos, turísticos, o governo concordou. Mas que se defendessem outros interesses difusos e coletivos, isto o governo não concordou. Por quê? Porque, nesse ponto, poderiam ser questionados fundos sociais, impostos, contribuições públicas e ações de governo. Então, neste ponto, o projeto foi vetado. No mais, ele foi sancionado. Mas foi uma grande vitória a sanção daquele projeto que permitiu à sociedade uma defesa eficiente de valores transindividuais. A superação desse veto veio logo. Por quê? A própria Constituição de 1988, no artigo 129, inciso 3º, acabou permitindo o uso de ação civil pública para a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos coletivos. E o Código do Consumidor, em 1990, acabou devolvendo a norma de extensão à lei da ação civil pública, de forma que aquele veto foi superado. Assim, entrou em vigor a Lei 7.347, de 85, permitindo a defesa do meio ambiente, do consumidor, do patrimônio cultural e de outros interesses difusos coletivos. Com o passar do tempo, outras leis ampliaram o objeto, incluindo valores urbanísticos, valores étnicos, valores religiosos, etc. E importante é dizer que esta lei dá a legitimação ativa para a defesa de grupos a vários órgãos, tanto órgãos públicos como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, Estado, município,
Distrito Federal, órgãos públicos e também até mesmo órgãos sem personalidade jurídica. E ainda há entidades privadas, como são as associações civis. Mas, embora haja vários colegitimados, foi o Ministério Público um dos órgãos mais atuantes nestas décadas todas na defesa coletiva. Esta lei criou uma grande novidade no direito brasileiro. Ela criou o hábito de o Ministério Público investigar diretamente os fatos que ele considera necessários para embasar as ações ao seu cargo. Esse hábito deriva da criação do inquérito civil. O inquérito civil foi uma criação tão importante, tão fundamental, e principalmente com esse enfoque de investigação direta, que ela acabou sendo incorporada apenas 3 anos depois da sanção da Lei 7.347 de 85, ela acabou sendo incorporada na própria Constituição Federal. Esta criação do inquérito civil revolucionou a atuação do Ministério Público brasileiro. O Ministério Público deixou de depender de órgãos administrativos para se preparar para agir. Esta lei inspirou diversos dispositivos da própria Constituição Federal e contribuiu fortemente para a mudança do perfil do Ministério Público brasileiro. Um Ministério Público mais investigativo, um Ministério Público mais agente do que meramente interveniente. Assim, meus amigos, nada mais justo do que comemorar os 35 anos da Lei da Ação Civil Pública. Muito obrigado. Doutor Hugo, muito obrigado. Nós que agradecemos o senhor pela exposição magnífica, como sempre, né? É uma satisfação enorme poder ouvi-lo novamente, uma vez mais. E, felizmente, esse evento está sendo transmitido pelo YouTube, fica gravado para que as novas gerações possam assisti-lo e ver que realmente as coisas não vieram prontas, foi fruto de uma longa batalha, né? Então, os frutos que estamos colhendo hoje foi graças a essa luta intensa que todos os senhores aí participaram e hoje nos brindam, né, com esse evento.